Amém. Amém, queridos. Boa noite. Bom estar com vocês aqui nessa noite. Podem sentar. Fiquem à vontade. E nós estamos hoje num culto de oração. Nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Amém, queridos? E oração nada mais é do que uma conversa, né? Um diálogo. É uma intimidade com Deus, né? Então eu coloquei aqui um breve resumo do que é oração. Oração é o estabelecimento de um diálogo entre o homem e Deus. É o relacionamento pessoal que nós temos com o próprio Deus, né? E relacionamento é uma coisa simples, né? Todos nós nos relacionamos um com o outro, né? Com os nossos amigos, com os nossos familiares. Nós temos relacionamento com as pessoas, amém, queridos? E com Deus não é diferente, amém? Eu gostaria que você abrisse lá em Jeremias. Vamos começar passeando pela Bíblia um pouquinho. Nosso tempo hoje é curto, mas vai dar tempo, amém? Jeremias 33. Capítulo 33, versículo 3, amém? Que diz assim: Jeremias, se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Então, vamos repetir esse versículo agora colocando o seu nome na frente. Amém, queridos? Diga o seu nome. Então, vamos lá. Alusca. Se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Então, que Deus está nos dizendo que Ele chama pelo nosso nome, assim como Ele chamou pelo nome de Jeremias, Ele diz, me chame, que eu vou te responder. Então, a gente tem que chamar, queridos, né? Muitas pessoas dizem assim, Deus ele é educado, né? Então, Ele não vai invadir a nossa vida, né? Então, nós temos que chamar por Ele. E se a gente chama, Ele vai nos responder, amém? E nós vamos conhecer coisas misteriosas e maravilhosas que a gente ainda não conhece. Então, Ele deixou a Bíblia, amém, queridos, que é a palavra de Deus. Mas existe muito mais que a gente não conhece a respeito do Senhor. Existem coisas maravilhosas e misteriosas que Ele quer nos contar, amém? Ele quer me contar e Ele quer lhe contar, amém? É uma conversa pessoal com Ele, amém, queridos? Então, vamos lá para Jeremias 29, volta só umas folhinhas, 29, no 12, ele diz assim: Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu vou responder. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Mais uma vez, o Senhor afirma que a gente tem que procurar, que a gente tem que chamar, a gente tem que conversar com Ele, amém, queridos? E a conversa com Deus não pode ser uma coisa, né, misteriosa, né? A gente não precisa entrar no Santos dos Santos, né, com palavras eloquentes, né? Muito bonito, mas a gente pode procurá-lo como pai, né? Pai, eu estou passando por isso, me ajuda nisso, eu não estou sabendo como resolver isso. É uma conversa simples, amém, queridos, que a gente pode ter com Deus, né? A oração, ela é um estilo de vida, né? Assim como nós temos as nossas necessidades diárias, como se alimentar, né? Tomar banho, né? Sair para trabalhar ou ficar em casa para resolver as coisas, cuidar das crianças, nós temos que fazer da oração um estilo de vida, amém? Nós temos que incluir esse tempo para o Senhor, né? Ele necessita desse tempo e ele tem que ser primícia, querido. Ele tem que ser a prioridade da nossa vida, né? Então, ao iniciar o dia, nós devemos dar prioridade ao Senhor, uma conversa, um diálogo, uma intimidade nas primeiras horas do dia, né? A gente levanta, geralmente a gente pega o telefone, olha se alguém mandou uma mensagem durante a madrugada, né? Nós devemos mudar esse hábito, amém, queridos? Né? Assim que a gente abrir os olhos, Pai, como eu te agradeço por mais esse dia. Pai, obrigado porque esse dia vai ser bom. Então, assim, tudo que a gente declara, assim acontece, amém? Vamos lá para Efésios 6. Eu peguei alguns versículos para confirmarem, né, esse relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Lá em Efésios 6, 18,
O 18 e o 19 diz assim: façam tudo isso orando e pedindo a Deus a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê mensagem certa, para que eu fale com vocês, para que eu fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, né? Ele estava preso, né? Ele estava lá na cadeia. E uma coisa que me chamou a atenção aqui foi que ele disse assim: orem para que eu tenha coragem de falar. Orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho. Então aqui me chamou a atenção esse pedacinho aqui que diz: para que eu seja corajoso. Então Paulo, ele também tinha medo. Amém, queridos? Paulo foi um exemplo, né, de fé e perseverança, né? Tudo sofreu, tudo suportou. A vida de Paulo é bem conhecida, mas Paulo também tinha medo. E ele pedia para que orassem, para que ele fosse encorajado, né? Então, assim, o medo, ela vem das nossas emoções, né? Ela vem da nossa alma, né? Mas o nosso espírito, que era a oração que ele pedia, ia fortalecer ele. Amém, queridos? Assim como nós precisamos de orar para nos fortalecer. Amém? Volta só um pedacinho aqui, lá em Efésios 6, 10, onde Paulo fala da armadura, né? Ele fala assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu poder. Vista-se com toda a armadura de Deus, que Ele dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, governos, autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então Paulo fala aqui o seguinte, que nós devemos nos revestir a nossa mente, né? Nós devemos orar ao Senhor, ter o conhecimento da palavra. Essa armadura que Paulo fala aqui é o conhecimento da palavra de Deus. Amém, querido? Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente se fortalece, mais a nossa mente fica forte, não é isso? Para resistir às ciladas e astutas do inimigo. Amém, queridos? Porque esse é o trabalho dele, né? É nos atrapalhar, né? É fazer a gente parar, fazer a gente desacelerar. Esse é o trabalho dele e ele sabe fazer muito bem. Amém, queridos? E o nosso trabalho é orar. Amém? Para que nada disso seja impedimento na nossa vida, né? E Paulo continua: por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Né? Então, nós devemos nos revestir dessa palavra. E eu trouxe um livro que eu estou lendo agora. Maravilhoso. Se vocês ainda não conhecem, né? O livro é Dominando o Silêncio. Maravilhoso. Eu ganhei ele no treinamento de Vanessa, não foi? Maravilhoso esse livro. É Estratégias para Vencer as Batalhas da Mente, de Doug Jones. Maravilhoso. Eu queria ler só uma passagem aqui, rapidinho. Que fala justamente dessa passagem que eu li para vocês de Efésios, que é da armadura de Deus. Ele diz assim: devemos nos revestir do que sabemos. A armadura da qual devemos nos revestir é a armadura do conhecimento bíblico. Paulo está nos informando que, se desejamos vencer, devemos nos revestir do que sabemos sobre a nossa salvação. E então devemos usar o que sabemos sobre a nossa salvação contra o inimigo, enquanto ele luta para nos destruir. Então ele luta, queridos, para nos destruir. Mas nós devemos usar a palavra de Deus para combater isso. Amém, queridos? E uma das formas que ele mais usa é o ataque da nossa mente, né? Ele é especialista em atacar a nossa mente com mentiras, com inverdades, né? Com doutrinas falsas. Mas esse Doug Jones, que é o autor desse livro, ele diz
que nossa salvação, a salvação da nossa mente está no conhecimento bíblico. Ah, mas eu tenho que saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse todinha. Se você sabe, amém, queridos. Eu ainda não consegui, não, amém? Não consegui, eu acredito que vai ser um pouquinho mais demorado. Mas, assim, pega um versículo, né? Você pega um versículo, medita nele, dia e noite. A gente não medita nos problemas, né? Não devemos meditar nos problemas, mas quando ele chega, parece uma martelada na nossa cabeça. O dia todinho. Ei, mas tem aquela conta para pagar. Ei, tá chegando o vencimento. Ei, cadê o dinheiro que ainda não chegou? Não é assim? Então a gente pega um versículo, vai meditar nele, né? A gente não pode impedir o que Satanás coloca na nossa mente. Jamais a gente vai impedir isso, porque a gente não pode impedir o que chega. Mas a gente também não pode jogar para fora esse pensamento. O que a gente pode fazer é trocar esse pensamento, né? Então, quando o ataque chega, né? Quando a informação é errada, né? Quando a mentira chega, nós trocamos pela palavra de Deus, né? Eu vou dar um exemplo bem básico, que eu acho que acontece com todo mundo, né? Assim, eu tenho uns vizinhos que são bem, né? Eles gostam de um pancadão, uma coisa bem pesada, né? E aquela música fica martelando na minha cabeça o dia todo, porque parece que eles só escolhem uma música para tocar o dia inteiro, né? E aquele negócio fica, e a gente quer botar para fora e não pode. Como é que a gente faz? Aí a gente bota um louvor para ficar o dia todinho, de pronto, agora eu só vou cantar essa. Quando é no outro dia, minha filha, o louvor não sai da sua cabeça e está ali, você está declarando a palavra, de alguma forma você está declarando, amém? Então o que chega, a gente troca, amém? Vamos renovar a nossa mente, né? Então nós devemos estar sensíveis, né, ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, amém, queridos? Quando Jesus morreu na cruz, né, houve todo aquele processo que todo mundo já conhece aqui, o Espírito Santo passou a vir morar dentro de nós, né? E nós temos esse amigo, esse ajudador, que habita em nós. Nós devemos falar com ele, ele é uma pessoa, ele é real, amém, queridos? Nós devemos orar em línguas, que é uma das orações mais poderosas e mais completas, né? A nossa mente, ela não entende, né? O nosso inimigo, graças a Deus, ele também não entende. É um relacionamento, é uma conversa pessoal entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios. Primeira Coríntios 14. 14:2, que diz assim: quem fala em línguas estranhas, fala a Deus, e não às pessoas, porque ninguém entende. Então é uma conversa pessoal, como eu falei para você, é o nosso espírito conversando diretamente com o Espírito de Deus, amém, queridos? E nós devemos estar sensíveis para a gente receber as instruções do Espírito Santo, amém, querido? Ele quer nos comunicar coisas ocultas que estão nos pensamentos de Deus, amém? Para a nossa vida, né? Então, precisamos estar sensíveis para ouvir e prontos para obedecer. Volta só um pouquinho, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2:10, que diz assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que ele nos tem dado. Então nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito, para receber os comandos que ele nos dá. Amém? Então isso vai ser através da comunhão, né, que nós temos, a nossa conversa que nós temos com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. Essa comunhão, essa conversa diária, que nós vamos conhecer as vontades do Pai para a nossa vida. Amém? Precisamos ter uma vida de oração e andar sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém?
E se você não sabe pelo que você deve orar, porque a gente não só pode orar a Deus para resolver os nossos problemas, amém, queridos, né? Então a gente não só tem problema, a gente também tem muita coisa boa para agradecer a Deus, né? Então a gente deve orar. Eu coloquei alguns motivos de orações que eu tenho já anotado aqui e que eu faço geralmente diário, né? Às vezes eu pulo de um dia para o outro e faço as minhas outras orações. Mas você pode orar pelo seu chamado, você pode orar pelo seu propósito, para ter discernimento das coisas, né? Para que o Senhor tire a venda dos seus olhos e você veja coisas que você não sabe. Ore para que seja conhecida a vontade de Deus para você. Ore para ter um espírito de revelação da palavra. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia de qualquer forma, porque não é um livro de histórias, né? É uma palavra revelada que tem o Espírito Santo. Então nós, antes de lermos a Bíblia, nós devemos orar ao Espírito Santo para que seja revelado aquilo que Ele quer. Porque às vezes num versículo, para uma pessoa é revelado de um jeito e para outra pessoa é revelado de outro, amém? Então nós devemos orar pelas áreas da nossa vida, né? Financeira, espiritual, por saúde. Orar pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, orar pelo nosso lar. Orar por recursos, amém, queridos? É lícito orar por recursos, amém? Para que a gente possa investir na nossa igreja, para que a gente possa investir na vida do nosso irmão, para que o evangelho cresça, amém, queridos? O evangelho ele também precisa de recursos financeiros para poder crescer, assim como nós, né? Nós vivemos no mundo, né? Nós estamos aqui no mundo e nós precisamos de dinheiro físico para que a gente avance, né, queridos? Porque, né, o anjo não vem e vai pagar a nossa conta, amém? Então, é lícito orar por recursos. Orar pela nossa igreja é muito importante. Pelas lideranças e pelo nosso pastor. Orar sempre, sem cessar. Em espírito, com o coração, em verdade. Amém? Orar em línguas, para que o nosso espírito esteja sempre sensível para receber os comandos do Senhor. Amém, queridos? Eu gostaria que você ficasse de pé, que a gente vai colocar em prática agora, né, o nosso culto de oração. Amém? Então, eu queria que formassem 3 grupos. Hoje vai dar poucas pessoas no grupo, mas eu queria que formassem 3 grupos, porque eu tenho 3 pedidos específicos de oração. Podem se juntar, queridos. Então vamos lá, o grupo 1, que vai ser esse aqui, 3 grupos, queridos. Você pode se juntar com mais gente. Venha-se embora que a gente tem que orar, a gente tem que botar em prática aquilo que foi ministrado, amém? Então o grupo 1, que é o grupo ali da irmã Ivone e de Érica, vai orar pela igreja, amém? Vai orar pela igreja, pelas lideranças, por provisão, né? Para que venha pessoas, inclui tudo aí nessa igreja. Grupo 2, vai orar pelas famílias, amém? Pelas famílias dessa igreja, pelas famílias desse bairro. Orar por recursos financeiros, por saúde, por provisão, amém? Por paz dentro dos lares, amém? E o grupo 3 vai orar pelo bairro, nosso bairro aqui, amém? Por segurança, pela expansão, né? Pelos comércios, pelo avanço, amém, queridos? E eu vou orar junto com vocês, amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse culto, Senhor, de oração, porque nós sabemos, Pai, que nosso relacionamento contigo, Pai, ele está completo. Nossa oração, Pai, não é impedida, Pai, de forma alguma. Pai, eu oro agora pela igreja. Eu oro agora pelos departamentos dessa igreja, Pai. Eu chamo agora recursos financeiros chegando. Eu chamo agora pessoas, Pai, para servir, Pai, neste lugar. Eu chamo agora, Pai, pessoas, Pai, para liderar essas equipes. Eu chamo pessoas, Pai, para o louvor dessa igreja. Pai, eu declaro todos os departamentos avançando. Eu declaro, Pai, que o inimigo, ele não vai prevalecer, Pai, neste lugar. Toda contenda, Pai, toda fofoca,
todo desajuste, Pai, sendo retirado agora em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que essa igreja cresça, para que essa igreja avance, Pai, neste bairro, para que mais vidas sejam alcançadas, Senhor. Eu declaro agora, Pai, que a Tua palavra será expandida, Pai, neste bairro. Eu oro agora por esse bairro, Pai, pelos bairros aqui vizinhos, pelo Portal Sudoeste, pelo Portal Campina, pelo Acácio e as redondezas aqui próximo desse lugar, Pai. Eu declaro que a palavra, Pai, essa verdade, a palavra da fé sendo alcançada, Pai, nesses lugares, sendo propagada, Pai. Eu declaro pessoas chegando nesse lugar. Eu chamo pessoas agora, Pai, para este lugar, para conhecer a Tua palavra, Pai, para ter esse relacionamento, Senhor, que nós temos contigo. Eu declaro, Pai, que a Tua vida, Pai, seja propagada neste bairro, Pai. Eu declaro, Pai, que os comércios avancem. Eu declaro, Pai, por segurança, Pai, neste lugar. Eu declaro, Senhor, que pessoas, Pai, venham até este lugar, Pai. Pessoas do bairro, pessoas de fora, que eles conheçam, Pai, a Tua palavra, que eles tenham intimidade com a Tua vida, Pai. E eu oro agora, Pai, pelas famílias, Pai, desta igreja, pelas famílias desse bairro. Eu chamo agora, Pai, por recursos, Pai, nessas famílias. Eu declaro agora, Pai, que nada vai faltar, Senhor. Tudo será suprido, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor nos ouve, eu sei que o Senhor escuta as nossas orações, Pai. E eu sei, Pai, que o mais o Senhor vai fazer neste lugar, nesta igreja, nesse bairro, nas nossas casas. Eu declaro agora, Pai, filhos abençoados, Pai, seguindo a tua palavra, que nenhum vai se desviar, Pai. Eu declaro a eles, Pai, os cônjuges que não estão nesse lugar, eles vindo, Senhor, conhecer a Tua palavra, eles sendo alcançados, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Eles não estão nesse lugar, Senhor, mas eu declaro agora, Pai, que a Tua palavra vai chegar aos corações deles, Senhor. E eu declaro, Pai, o Espírito Santo, que é aquele que convence, Pai, sendo derramado nos nossos lares, nas nossas casas, nas famílias desse bairro. Eles vão conhecer, Pai, quem é a Tua palavra, quem é a Tua vida, Pai. Eles vão desejar, Pai, estar nesse lugar. Eles vão desejar conhecer aquilo que nós temos. Eles vão desejar, Pai, estar, Pai, em linha com a Tua palavra. Eu declaro corações com sede. Eu declaro, Pai, corações com fome da Tua palavra. Eu declaro, Pai, o Teu Espírito, Senhor, saciando cada um deles, Pai, e trazendo para cá, para que a gente possa colher, Pai, essas famílias, essas pessoas, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a expansão do Teu Evangelho, a expansão, Pai, da Tua vida sendo vista, Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu já Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Aleluia. Pode ir para o teu lugar. Amém. Eu gostaria de saber se tem algum pedido de oração. Algum pedido de oração pelas redes sociais? Algum? Amém, queridos. Aleluia. Nada? Nenhum? Amém. Então vamos lá, querido. Então eu gostaria de recapitular aqui só mais um pouco, que através da comunhão e do conhecimento da palavra é que nós temos o conhecimento dos planos do Senhor. Amém? Não deixa, né, de ter comunhão com o Pai. Não deixa de ter comunhão com o Espírito Santo. Faz dele a tua morada. Habita nele todos os dias. Separa um tempinho. Vai viver com o Senhor aquele tempo, só para Ele, que nada mais te ocupe. Amém, queridos? Dedica a tua vida para Ele, que Ele tem muito a nos acrescentar. Amém? Então, assim como é bom estar na presença dEle, como é bom estar entregue a Ele, né? Como é bom derramar o nosso coração, né, nos pés dEle. Como é bom. Às vezes a gente não tem nem muito o que orar, né, queridos? Às vezes a gente está tão, né, atordoado com algum problema, com alguma coisa, mas separa um tempinho, vai lá. Escolhe um cantinho da tua casa. Vai lá naquele cantinho. Tem intimidade com o Senhor. Senhor,
eu estou aqui hoje, mas eu não tenho nada para falar. Hoje eu só quero colo. E é assim que a gente tem que fazer, amém, queridos? Então, ele vai trazer o refrigério, ele vai trazer, né, a vida dele para nós. E você vai ser acalentado pelo próprio Deus. Como é bom, queridos, estar derramado nos pés do Senhor. Como é bom viver essa vida dedicada ao Senhor, né? Quantos dias a gente está ali, né, sem ter como resolver as nossas coisas, e a gente só precisa dele. A própria vida dele, ela nos basta, ela nos preenche, né? O mundo está aí precisando da vida de Deus, precisando conhecer o mundo e precisando conhecer Deus. E nós somos essa palavra, né? Nós somos essa Bíblia ambulante que anda por aí, né? Muitos deles não querem nem ouvir falar em Bíblia. Muitas, né? Você não vai chegar, deixa eu ler um versículo para você, muitos não vão nem dar ouvidos, né? Mas a nossa própria vida, ela é a palavra de Deus andando por aí, né? Andando nesse bairro, né? Muitas pessoas olham para nós e dizem, é aquele jeito ali que eu quero ser. Quantas vezes eu não disse isso, né? E tudo aquilo que eu declarei lá antigamente, coisas que eu nem lembrava, aí vem à tona, né? Quando a gente conhece Deus. Meu Deus, eu queria tanto ser assim, né? E hoje eu estou aqui, né? Eu acho que desde pequenininha eu tenho um tempinho ali, muito pouco. Mas assim, eu dizia, um dia eu vou estar lá na frente. Eu acho tão bonito isso, mas eu nunca tive coragem. Até para apresentar trabalhos de escola, muitos deles eu tirava nota 0 porque eu não ia. Eu prefiro fazer 10 provas, mas eu não vou falar na frente de todo mundo, vou nada. E hoje eu estou aqui. E a honra e a glória é do Senhor, não é minha. Quando o pastor disse assim, a Lúcia, você vai ministrar, né? Eu não sei nem se eu posso estar falando isso. Ele disse isso domingo, queridos. E eu disse, quando? Aí eu disse, acho que é mês que vem, né? Eu vou me preparar. Ele disse, terça-feiras. Terça-feira, ele disse, é terça-feiras. O Senhor é comigo. E quando ele disse isso, me veio aquela imagem quando eu era pequenininha, que eu achava tão bonito o povo lá na igreja, que eu dizia, meu Deus, olha que chegou mesmo, queridos. E eu declaro na sua vida, chegando as coisas que você sonhou, quando você era pequenininho, né? Ou até semana passada, aquele negócio que você vislumbrou, né? Ora ao Senhor. Ora, entrega para Ele tudo aquilo que você quer, que você almeja. Nenhum sonho é grande, querido. Nenhum sonho é grande. Você já viu o tamanho do seu Deus? Nenhum sonho é grande perto dele. Nenhum. Se você tem uma meta, mas você diz, eu não vou chegar lá não. Não vou nada, é muito grande. Vai em frente. Você não vai chegar lá correndo não, queridos. Vai ser um passo de cada vez. Amém? Então vamos seguindo. Outro sonho que eu tinha era estar no Rema, né? Mas assim, a questão financeira não me deixava chegar lá. E já fazem 10 anos que eu queria ir para o Rema. 10 anos. E quando foi esse ano, chegou o recurso. E eu estou lá no Rema, desfrutando dessa palavra. Tendo conhecimento, querido, que eu quero que quem não fez ainda vá fazer. É um conhecimento revelado. É o próprio Deus nos ensinando. É lindo, é maravilhoso. Eu falo do Rema, todo mundo diz, tu parece que é apaixonada por esse Rema, né? Porque quem não conhece, né, diz assim. Eu digo, eu vou para onde? Vou pro Rema, que eu me acho quando eu vou pro Rema. Mãe mesmo fala assim, diz, tu vai para onde? Eu vou pro Rema, minha filha. Vou pro Rema, minha filha. Eu vou feliz, linda, porque é um sonho que eu sonhei há 10 anos atrás. E ele agora chegou. Amém, queridos? Então eu declaro na sua vida sonhos chegando, os sonhos de Deus sendo despertados. Tem sonhos que a gente nem lembra mais, né? Que tá ali guardadinho no nosso coração, que a gente achou que era tão grande, deixa lá, né? Guardadinho no baúzinho, né? Deixa lá. Mas Deus está despertando os sonhos hoje à noite. Amém, queridos? Ora a Deus. Conversa com Ele. Diz, Pai, é muito grande, Senhor, mas eu já me vejo lá. Amém, queridos? Então, investe na vida de Deus. Investe na vida de Deus que você não tem a perder. Eu sou prova viva disso. Que o Senhor é bom. Que o Senhor, Ele é fiel. E eu falo para todo mundo, Deus é bom, Deus é fiel. Aí o povo diz, minha filha, a sua vida tão atribulada. É verdade. Só Deus sabe o quanto a minha vida é atribulada, de quantas pedras de tropeço Satanás coloca na minha vida. São pedras grandes, queridos, grandes. Como o Dani disse aqui no
no treinamento do infantil, né? Se essa menina tinha tudo para nem congregar, porque ela nem tem tempo. Mas eu deixo minhas coisas lá e corro. Eu venho para aqui, porque é aqui que eu recebo o meu refrigério. É aqui que eu saio do lugar da tormenta e minha mente para. É aqui que eu escuto as direções. Porque a minha vida ela é muito corrida. Eu não tenho tempo para parar e dizer, Senhor, eu estou aqui só para te escutar. Eu não tenho esse tempo, queridos. Eu digo a você que eu não tenho esse tempo. Quando eu acordo, eu já tenho algo para fazer. Então eu digo, Senhor, muito obrigado por esse dia, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, né? Mas não é todo dia que a gente levanta assim, né? Tem dia que a gente diz, Senhor, obrigado, Pai, mais um dia. Em nome de Jesus, vamos embora, né? Já sabendo tudo que espera pela frente, né? Mas eu deixo tudo lá e venho para cá. Eu venho servir nos departamentos, em quase todos os departamentos, eu só não canto. Amém, queridos? Mas eu venho servir com meu coração alegre. Eu venho servir porque eu sei que é com o Senhor que eu tenho que me dedicar, porque é dele que provém todas as fontes da minha vida. É ele quem me sustenta, é ele quem me dá força. Se não fosse ele, eu não estaria por aqui, queridos, porque é atribulado. Mas Deus sabe de todas as coisas e ele tem me fortalecido. Amém, queridos? E assim como ele é com a sua vida, ele vai te fortalecer, ele vai te encher de coragem. Amém, queridos? Assim como eu estou falando aqui, eu não sei nem como, mas é pelo Espírito Santo. E eu sei e eu confio nele todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Então, fica de pé, né? Não temos nenhum visitante aqui. Algum pedido de oração apareceu? Não, né? Então vamos lá. Eu vou encerrar o nosso culto. Eu vou orar, Pai, a gente encerrar, e eu vou entregar para a minha direção da noite. Amém, queridos? Então fecha teus olhos. Vamos agradecer, Pai, pelo teu Espírito. Oh, Pai, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, estar aqui, Pai, diante de ti. Como é bom ter o Espírito Santo dentro de nós. Como é bom, Senhor, desfrutar da tua vida, Pai. Como é bom, Senhor, estar nesse lugar servindo, estar nesse lugar dedicando a minha vida. Como é bom, Pai, ouvir as direções. Como é bom, Pai, ouvir a tua voz. Mesmo em meio a todas as circunstâncias, Pai, eu escuto quando o Senhor me chama. Eu escuto, Pai, a tua voz. Aquela voz firme, aquela voz que direciona, que diz não é por aqui, é por ali. Venha por aqui, pare, não faça, fique parado, fique quieto ou avance. Eu escuto todas essas direções, Pai. E eu te agradeço, Pai, com a minha vida, com a minha dedicação. A tua palavra, Pai, ela me preenche, ela me basta. O Senhor, Pai, é o suficiente em minha vida, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo agora que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito na nossa igreja, Pai, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Essa igreja vai avançar muito, Pai. Eu creio, Senhor, porque é assim que o Senhor me fala. E eu creio, Pai, que a tua palavra é a verdade. Eu creio, Pai, que o Senhor direciona essa igreja para esse lugar firme, fixo, né, que sustenta pessoas. Muito obrigado, Pai. Com a minha vida, Pai, eu te dedico a minha vida a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo quem tu és. Obrigado, Pai, pelo que tu faz e o que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Aleluia.